Olá, estamos aqui para mais um devocional dia a dia com a palavra. Hoje, dia 30 de abril, vamos meditar no Salmo 27, os versículos 1 e 3. Diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiarei. O devocional era para ser só o versículo 3, mas o versículo 1 dá sentido para o que nós lemos no versículo 3. Por que não ter medo? Aqui ele no versículo 3 fala: meu coração não temeria, ainda que o exército me cercasse. E por que não ter medo? Aí lá no versículo 1 tá a resposta. Porque o Senhor é a nossa luz. Veja que o que nos amedronta é o desconhecido, a escuridão. Mas Deus vem e traz luz para nos assegurar, nos fortalecer para, se necessário, enfrentarmos um exército. Este exemplo do salmista se encaixa perfeitamente em mim e em você, pois também cremos neste Deus, não é verdade? Você crê em Deus, querida? Qual é a sua resposta? Qual a tua resposta para esta pergunta? Você crê em Deus? Porque se você crê, Ele é esse Deus que o salmista descreve. É a nossa luz e salvação, a força da nossa vida. O medo, ele é fruto de olharmos para o que é terreno, para o que as pessoas falam, para o que o inimigo coloca em nossos pensamentos ou tenta mostrar diante dos nossos olhos. Mas o Senhor chega como luz em nossas vidas para tirar da nossa mente esses pensamentos, para nos fazer enxergar além do que os olhos podem ver. Porque nós só vemos o que está aqui aparente, mas Deus conhece tudo que está por trás. E ele vem e nos acalma, ele vem e nos fortalece para que possamos, mesmo sem ver, continuarmos andando como? Por fé, caminhando por fé. E só caminha por fé quem crê que o Senhor é a luz. Queridas, não existe uma luz que você liga aqui e ilumina lá no Japão. Mas você, andando com a luz, daqui até lá no Japão, o seu caminho vai ser iluminado. Entende? Às vezes a gente quer a luz de tudo, a clareza de tudo, entender tudo, saber de tudo. Mas Deus está nos convidando a caminhar. Porque muitas das vezes, se nós vermos as situações num todo, aos nossos olhos, pode parecer confuso, porque o caminho, o processo, nós sabemos que muitas vezes não é o que nós esperamos. Se Deus nos mostrasse além, a gente. Se Deus fosse, sei lá, falasse, Moisés, vai lá salvar o povo. Só que, ó, e ó que Deus falou, vou endurecer o coração de Faraó. Só que ele mesmo falou, eu mesmo vou quebrantar o coração de Faraó. Mas Moisés não sabia como o Faraó ia ficar revoltado. Mas ele creu e foi. Quantos? Hoje a gente vê a história, a Esther mesmo, que até fala, né? Se tiver que perecer, perecerei. Por quê? Porque ela ia diante do rei, mas ela não sabia que o rei ia atendê-la. Hoje a gente sabe da história, mas ela no momento não sabia. Então, hoje o Senhor nos convida a caminhar passo a passo, para ter essa luz iluminando o nosso caminho. Declarar que Ele é a tua luz, a tua salvação,
quando tudo estiver mesmo confuso. Porque sim, acontece. Tem dia que a gente olha assim e pelos olhos carnais, queridas, a gente só vê tudo nublado. A gente fica pensando assim, na nossa carne, a gente pensa assim, pronto, acabou. Não, daqui dá pra frente não dá mais. Aí Deus tá lá, espera aí, vamos lá que eu tô iluminando, continua caminhando que você vai ver. Fala que eu vivi isso essa semana que passou. Meu Deus, como eu pude ver o Senhor sendo luz. Como eu pude ver o Senhor clareando as coisas, assim, sabe, queridas? E experimentar isso nos fortalece para a gente enfrentar mesmo um exército. A gente, eu cheguei a comentar uma frase assim, que quando eu estava no meio da turbulência, né? Cheguei a comentar uma frase assim, parece que o inimigo viu o céu se mover e pensou assim, deixa eu ir lá atrapalhar esse plano. E aí veio e tentou atrapalhar. Mas quem confia no Senhor e se mantém firme, passa pelas turbulências, passa pelas tempestades e vai ver a vitória do outro lado. Do outro lado. Hoje, quando eu olho o que Deus fez depois da turbulência, eu fico assim, então era isso mesmo, né? O inimigo queria atrapalhar isso. Só que antes da turbulência eu não vi, durante a turbulência eu não vi. É preciso crer, querida, é preciso confiar. Eu tenho uma frase comigo de uma época que minha vida estava muito difícil, alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. E até comentei isso hoje com uma amiga, que eu falei o seguinte: eu quero pagar para ver o que vai acontecer se eu conseguir ficar firme, se eu não desistir, se eu perseverar. Ah, querida, ninguém quer pagar para ver para isso, né? As pessoas querem pagar para ver os outros se lascando, né? Perdão da palavra. Querem pagar para ver os outros se dando mal, querem pagar para ver na vingança. Agora, faz um desafio para você mesma e paga para ver o que vai acontecer se você permanecer firme. O que vai acontecer se você decidir sair de onde você está? Porque isso aconteceu comigo e eu falo que eu estava no fundo do poço. E eu falei, Deus, eu vou pagar para ver o que vai acontecer se eu conseguir romper, se eu conseguir vencer, largar, abandonar o pecado, deixar de lado o pecado que está me afogando, me afundando. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor restaurou a minha vida, o Senhor me deu uma família, o Senhor fez da estéril mãe de filhos, sim, o Senhor me deu minha filha, o Senhor fez da solitária habitar em família, Deus me deu minha família, meu esposo, é, o meu lar. Eu não tinha, há 10 anos atrás, só quem me conhece sabe onde eu estava. Então, eu falo para você hoje, paga para ver o que essa luz entrando na tua vida pode fazer. Viva o extraordinário de Deus, queridas. Não há limites. O Senhor é o Deus do sobrenatural, mas precisamos nos lançar. Nos lançar. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. E o salmista sabia disso. Ele sabia disso. Que com Deus ele venceria um exército, se fosse preciso. Com Deus. Por quê? Porque confiando nele, ele nos guia pelo caminho. E como é bom ser guiada pelo Senhor, como é bom ser guiada pelo Senhor, porque mesmo quando vem a tormenta ali, dá a tristeza, sabe, os sentimentos ali se revoltando dentro de nós, na nossa carne, mas o Espírito, peraí, eu preciso me conectar com Deus, eu preciso saber o que Deus quer aqui, o que Deus quer que eu fique como quieta, que eu ande, que eu fale, e aí Deus te leva. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, querida. Deus é maravilhoso, Ele está com você. Ele está com você. Creia, confie. Vamos orar? Senhor, declaramos hoje, como o salmista, que és nossa luz e salvação. Traga a claridade sobre os nossos medos, anseios e aflições, e seremos fortalecidas em Ti.
Nós cremos e por isso pedimos. Amém. Amém, querida? Obrigada por estar aqui, mais um devocional de Dia com a Palavra. Bem-vinda a todos que estão chegando, novas aqui no canal. Deus abençoe tua vida. Compartilhe esse áudio com alguém, abençoe a vida de uma mulher cristã eh, que possa receber esta palavra e ser também abençoada, ministrada, e se conectar com Deus, assim como tem sido nosso propósito aqui diariamente. Nós nos vemos amanhã. Fique à vontade para colocar nos comentários seu pedido de oração, seus testemunhos, tá bom? Deus te abençoe e a gente se encontra no próximo devocional.